Você sabe quais são os 10 maiores problemas de uma redação? Se você não sabe, fica aqui comigo nesse vídeo que você não vai mais cometer nenhum deles. Meu nome é Marília, eu sou professora de língua portuguesa e doutoranda em letras. Como professora e como corretora de textos, já corrigi aí mais de dezenas de milhares de textos e com base nisso eu comecei a perceber alguns problemas que são recorrentes, tanto em textos mais precários, com mais dificuldades, quanto em textos bons, que chegam a quase atingir notas máximas, mas não atingem porque cometem pelo menos alguns desses problemas. Então vamos ver quais são eles? Problema número 1. Desvios ortográficos. Ou seja, quando eu tenho ali problemas na grafia da palavra, se ela é escrita com S, com CH, com X, com Z. E eu vou dar um exemplo para vocês que é recorrente nos textos dissertativos, que é a palavra analisar grafada com Z, quando a grafia correta é com S. E eu já deixo aqui uma dica, como que a gente faz para perceber a grafia correta da palavra? A gente vai sempre lembrar da palavra de origem. Nesse caso, a palavra análise é grafada com S, então não tem por que eu grafar a palavra analisar com Z. Problema número 2 é quando eu uso o onde sem função locativa. Ou seja, o onde como pronome relativo, ele sempre tem que retomar um lugar físico. Por exemplo, esta é a cidade onde nasci. Cidade aí é um lugar físico, então eu posso utilizar o onde para retomar cidade. Mas se eu disser, vivemos em uma época onde há muita violência, esse onde aí ele está inadequado. Por quê? Porque época não é um lugar físico, então eu vou ter que sempre substituir por em que, no qual, na qual. Então vivemos em uma época em que há muita violência. Problema número 3. São os desvios com relação à regência. O que isso quer dizer? Vocês lembram desse assunto ou não das aulas de língua portuguesa? Isso quer dizer que as palavras, elas regem, ou seja, elas precisam de certos complementos. Se eu pensar, por exemplo, no verbo comprar, eu compro chocolate. Então, o verbo comprar, ele não pede nenhuma preposição para inserir o seu complemento. Então, eu compro chocolate. Mas se eu pensar no verbo precisar, eu preciso de chocolate. Vejam a diferença. O precisar já exige a preposição de para inserir o seu complemento. Ninguém vai dizer eu preciso chocolate. Então, com relação aos textos, às redações, tem dois verbos que as pessoas costumam utilizar muito e usam de modo inadequado com relação à regência, que são os verbos implicar e acarretar. As pessoas costumam pensar que esses verbos regem, ou seja, precisam da preposição em, mas na verdade eles não precisam de preposição para inserir os complementos. Então vou dar aqui para vocês dois exemplos. O acidente acarretou prejuízos, ou seja, está errado se eu disser o acidente acarretou em prejuízos. E um exemplo com o verbo implicar. Exceder o limite de velocidades implica multas e não implica em multas. O problema número 4 é com relação à inadequação do uso da crase. Então eu estava falando para vocês sobre regência, certo? Então a crase ela também tem a ver com a regência dos verbos e das palavras. A crase nada mais é do que a fusão de dois As. O A da preposição regido pelo verbo e o A artigo da palavra feminina. Então se eu disser, por exemplo, refiro-me à situação do país, eu tenho aí o A preposição exigido pelo verbo referir, porque quem se refere a. E o A artigo da palavra feminina situação. Então a fusão desses dois As resulta aí no acento indicativo da crase. Para eu saber se está realmente correto, eu sempre troco a palavra feminina por uma masculina. Vamos trocar aí situação por problema. Refiro-me ao problema do país. Então vejam que resultou em ao, o A do verbo referir e o O da palavra problema. Então, problema número 5, concordância verbal. A gente aprende na escola que o sujeito, ou seja, quem pratica a ação,
tem que concordar com um predicado, com a ação praticada. Então, se eu digo ele vai, o sujeito ele está concordando com o verbo, ele vai. Se eu mudar o sujeito, eles, eu preciso concordar o verbo com o sujeito, eles vão, certo? Então, sujeito e predicado precisam concordar. Isso é muito claro na nossa cabeça quando o sujeito e o predicado estão aí um do ladinho do outro. Mas quando a gente está escrevendo um texto, às vezes o sujeito está bem longe do predicado e a gente acaba se esquecendo de fazer essa concordância. Vou dar aqui um exemplo para vocês. A população brasileira, durante a pandemia do novo coronavírus, estão enfrentando um colapso de saúde pública. Então vejam, o meu sujeito aqui, a população brasileira, está no singular. Então o verbo deveria concordar com ele, a população brasileira está. Mas como ele está aí um pouco longe, o candidato ou a candidata se equivocou e acabou colocando estão, fazendo aí uma concordância ideológica, porque como a população tem ideia aí de muita gente, colocou esse verbo no plural. Então vamos sempre ficar atento e uma dica é eu revisar os textos com bastante calma para não cometer esses desvios. Problema número 6, o uso da vírgula. Muita gente aí às vezes acaba se atrapalhando com relação ao uso da vírgula, principalmente num quesito muito grave, que é separar o sujeito do seu predicado com vírgula. Eu estava falando para vocês que o sujeito precisa sempre concordar com o predicado. E além disso, eu nunca posso inserir uma vírgula aí separando quem pratica a ação da ação praticada. Então eu nunca poderia escrever ele, vírgula, vai. Isso parece bem claro quando a frase é simples, mas quando eu tenho mais elementos no meu sujeito e um predicado mais elaborado, às vezes as pessoas também se atrapalham. Vou dar um exemplo. A crise do novo coronavírus, vírgula, tem preocupado autoridades. Ponto final. Por que essa vírgula aí está inadequada? Porque quem que tem preocupado autoridades? Quem que praticou essa ação de preocupar autoridades? A crise do novo coronavírus. Então notem que esse aqui é o meu sujeito. Então eu não posso inserir uma vírgula separando o sujeito a crise do novo coronavírus do predicado tem preocupado autoridades. O problema número 7 é o problema do gerundismo. E o que é gerundismo? Talvez vocês se lembrem do gerúndio que a gente aprende lá na escola. O gerúndio é uma forma nominal do verbo que indica uma ação prolongada. Então são aqueles verbos terminados em NDO. Ando, endo, indo, falando, fazendo, certo? Quando eu uso isso em excesso no texto, eu tenho uma ideia aí de redundância, de repetição. Então eu preciso sempre tomar cuidado para não encher meu texto de verbos em gerúndio. Vou dar um exemplo aqui de uma frase com muito gerúndio que causa aí problemas na coesão textual. É preciso que as pessoas acabem conhecendo mais umas às outras, estimulando assim a flexibilidade nas relações, entendendo seus pontos de vista e estabelecendo a paz. Vocês podem perceber então que essa repetição de endo, indo fica extremamente cansativa no texto. Então qual que é a dica? Substituir esses gerúndios pela forma presente. Então, conhecem, estimulam, entendem e por aí vai. Problema número 8 é o queísmo. O que é queísmo? É o uso em excesso do que. Muitas vezes a gente usa o que como uma espécie de muleta no texto, né? E vai encaixando o que em todas as frases. Vou dar um exemplo para vocês de como esse uso em excesso do que pode tornar o texto cansativo. É observável que o medo é um sentimento irracional, a partir do momento em que é percebido em animais, como gatos em relação à água ou presas que fogem de predadores. Então vejam que numa frase curta eu usei 3 vezes o que. O que eu preciso fazer? Substituir esses ques para que não fique algo cansativo em excesso no meu texto. Poderia reformular essa frase da seguinte forma: observa-se o medo como um sentimento irracional, a partir de quando é percebido em animais, como gatos em relação à água ou presas fugindo de predadores. Então vejam, embora a frase tenha outros problemas, pelo menos aí eu já não tenho esse uso em excesso do que. A dica é sempre revisar os textos e perceber se tem alguma palavra aí que eu estou usando de modo exagerado.
Problema número 9 são os períodos longos no meu texto dissertativo. O que são períodos longos? Cada vez que eu coloco um ponto final no texto, eu vou chamar isso de período. Cada parágrafo deveria ter pelo menos 3 períodos, ou seja, 3 pontos finais. Mas acontece que às vezes as pessoas escrevem ali um parágrafo de 5, 7 linhas e colocam apenas um ponto final e vão preenchendo esse parágrafo de vírgulas. Então a leitura fica extremamente cansativa, além de faltar coesão textual. Então qual que é a dica? Revisar se o meu texto tem períodos muito longos e lembrar que cada parágrafo precisa de pelo menos 3 pontos finais. Agora o nosso problema número 10, o último deles, são os clichês. Tenho certeza que vocês já leram aí textos repletos de clichês, ou seja, de lugares comuns, de frases de efeito. Isso deve ser evitado nos textos. Então eu vou dar aqui 3 exemplos de frases que vocês vão pensar que vocês já leram isso em algum lugar, porque de fato são frases cheias de clichês. É preciso que as pessoas se conscientizem para construirmos um país melhor. Precisamos pensar em um futuro melhor para as próximas gerações. Vamos pensar positivo, pois a esperança é a última que morre. Então, gente, vocês percebem como isso fica até meio brega nos textos, né? Então vamos evitar os clichês e os lugares comuns e trocar por análises mais profundas dos temas que a gente está discutindo no texto. Então, para finalizar esse vídeo, minha dica é: lave as mãos, use máscara e evite clichês nas redações. Se tem algum desses tópicos sobre o qual você queria saber um pouco mais ou sobre o qual você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo sobre isso para vocês.